Olá, eu sou Magela e essa é a segunda temporada de Diálogos sobre Ciência e Natureza, um projeto do Grupo Brasil Verde e do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nossa convidada de hoje é atriz, diretora de teatro e cinema, além de produtora brasileira. Protagonizou novelas de grande sucesso mundial, conhecida por suas fabulosas performances na televisão nos anos 1970 e 1980, é também conhecida como importante ativista em causas socioambientais, tendo um protagonismo na luta pela conservação da Amazônia e dos povos originários e tradicionais. É sobre essa trajetória no movimento ambientalista que converso hoje com Lucélia Santos. Lucélia, seja bem-vinda ao nosso diálogo sobre ciência e natureza. É uma honra conversar com você. Obrigada, muito obrigada pelo convite e a honra é toda minha. Olha, tentando entender a sua origem, né, como atriz e como ambientalista, quem nasceu primeiro? Como essas coisas convergiram na sua vida? Olha, eu acho que nasceram praticamente simultaneamente. E tudo na minha vida começou muito cedo, porque eu já comecei a atuar como atriz quando eu tinha 14 anos para 15, eu não tinha nem 15 ainda, e já comecei a atuar como atriz profissionalmente no teatro. E dessa mesma maneira, eu acho que essa altura eu já era um ser humano pronto. Eu já era, apesar da minha pouca idade, eu já tinha uma espécie de uma antena gigante que era capaz de captar um pouco as tendências humanas e o que vinha da sociedade ao redor e das pessoas com as quais eu fui cruzando, ainda que muito pequenininha. E eu percebi já àquela altura que tinha alguma coisa profundamente errada nesse mundo e eu só queria descobrir o que era. Veja bem, a gente está falando aí ainda dos anos 70, quando eu estreiei no teatro em 1972, em plena ditadura militar. Então, realmente, o ambiente era tenso. Inclusive, mesmo o ambiente do teatro sendo um ambiente alegre e positivo, ao meu redor já existia aquela tensão que nós que passamos por essa fase podíamos perceber claramente, das batidas policiais, da perseguição que a polícia fazia em busca do que eles consideravam os comunistas, os terroristas, enfim. Era um Brasil muito, muito duro, muito bem retratado agora no filme do Walter Salles, em Ainda Estou Aqui, porque uma grande maioria da população brasileira, talvez a grande maioria, não tenha consciência ou experiência ou informações sobre o que foi esse período de ditadura militar no Brasil. Então, eu ali percebi que tinha alguma coisa fora da caixinha. E logo me liguei que a questão era social, e daí para perceber que o social e o ambiental são profundamente coligados, interligados, foi só um passo. Ou seja, essa consciência parece que já existia latente em mim, e na medida em que eu fui amadurecendo e vivendo, essas coisas foram ficando cada vez mais claras, cada vez mais nítidas. Eu acho que, em resumo, é isso. E você nasceu em Santo André, né? Santo André é o berço de importantes movimentos sociais brasileiros, né? Além dessa época, décadas de 70 e 80, estar próximo a algum dos locais mais poluídos do mundo, que chamava a atenção do mundo por essa contradição entre desenvolvimento econômico e conservação da natureza. Você acha que o fato de você ter se antenado para isso tem um pouco de influência desse local, dessa esfera que você cresceu? Creio que sim. Mas tinha ali aquela chama das fábricas que vinha de Capuava ali, aquela chama eternamente acesa, que eram a chama dos químicos, da indústria química daquele local. Uma poluição terrível, como você acabou de mencionar. Mas, sobretudo, o que havia era um movimento muito forte
do movimento sindical, onde o Lula já atuava, onde hoje o PT depois veio a nascer, a surgir. Havia uma mobilização social, política, que era impossível de não ser percebida. Então, isso também eu acho que foi um diferencial na minha percepção. Essa aproximação do mundo artístico com causas socioambientais era muito forte ali na década de 80, né? Nós podemos resgatar aqui facilmente vários momentos importantes, várias músicas foram lançadas, Planeta Água, com Guilherme Arantes, que até hoje é um hino, né? Roberto Carlos cantando Pelas Baleias. Pouca gente sabe, mas a música Minha Pequena Eva foi lançada na época pelo Rádio Táxi como um manifesto contra o avanço da energia nuclear. Essa aproximação, ela se perdeu um pouco nos dias de hoje? Por que você acha que isso aconteceu? Eu saberia te responder pontualmente. Eu acho que o mundo mudou absolutamente de lá para cá. Nós vivemos tempos totalmente diferentes. Hoje, o grande evento mundial foi a entrada na era digital, na era das redes sociais, dos smartphones, onde as pessoas têm essa individualidade, essa individuação, assim, que aconteceu de uma forma muito drástica. Naquele tempo, o que nós tínhamos como instrumento de comunicação era a televisão e o rádio, que eram fortes. Hoje, você tem um sistema de comunicação muito mais instantâneo e muito mais controlado pelo indivíduo. Cada pessoa tem a sua própria cela, né? Que é o seu smartphone. Dessa cela, você pode mobilizar o planeta, se você tiver as condições de lidar competentemente com essa ferramenta. Nós falamos de mundos totalmente diferentes, que acho que hoje as possibilidades, as oportunidades de engajamento, tanto social quanto ambiental, em tese, seriam muito maiores do que aquela altura. Mas eu concordo com você que isso não acontece. O que acontece é muita difusão de propaganda, de narrativas construídas, de vídeos feitos por uma ou por outra empresa com um ou outro objetivo dirigido, como é toda propaganda, em aspas, oficial. A construção de narrativas. Não existe espontaneamente na sociedade um abraço realmente forte, veemente, em prol da floresta amazônica, contra desmatamento dos biomas, do Cerrado do Pantanal, dos manguezais, das águas, de todo o meio ambiente. Não existe essa consciência de fato penetrando a sociedade brasileira, como não existia àquela altura, porque naquela altura a gente está falando da Transamazônica, onde os militares construíram uma estrada que está lá até hoje, que leva do nada ao coisa nenhuma, destruiu centenas de territórios de povos indígenas, massacrou centenas de pessoas, gerou a dívida externa brasileira, em grande parte, e mostrou o que é uma obra errada, na hora errada. Aquilo ali foi de uma inutilidade inquestionável. Então, daquela época para cá, quantas hidrelétricas foram construídas no Brasil? Belo Monte, por exemplo, eu fui lá ano passado, que eu quis ver aquilo com os meus próprios olhos. Tantas hidrelétricas, tantas coisas que foram construídas, onde a questão ambiental ficou completamente em segundo plano. Não foram levados em consideração os povos que vivem no local, as famílias, os povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os pescadores, os peixes, os rios. A vida que existe no local não foi respeitada. Foi respeitado o interesse econômico. Esse é o grande problema do meio ambiente e da luta pelo meio ambiente. Não há nada fora do capitalismo. É uma luta política. Então, não pode pensar em ambientalismo sem levar em consideração uma consciência política.
É assim que eu penso e é assim que pensava o Chico Mendes também. O Chico dizia que luta por meio ambiente sem envolvimento social é jardinagem. E aí, quando a gente reflete sobre os anos 70 e 80, que são os anos em que nós viramos essa chave de alguma forma, né? A sociedade se engaja nesse movimento, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E você fala, né? São mundos diferentes. Naquele momento, essa aproximação do ativismo com as questões sociais e políticas eram mais fortes, eram mais presentes do que são hoje? Você acha? Eu não entendi muito a sua pergunta, Magela. Você Deixa está eu falando de que esclarecer. época exatamente? Dos anos 80? 70 e 80, das décadas de 70 eu era 70 e muito 80. criança e eu não consigo responder sobre os anos 80. O que eu peguei foi o rabo da ditadura militar, que foi no final dos anos 70. A minha vida de consciência e de ativismo começa no final dos anos 70, nos anos 80 praticamente, entendeu? Você pergunta, qual é a sua pergunta? É porque nesse período, exatamente esse final da ditadura no Brasil, né, havia necessariamente um movimento social engajado por essa transição que vai se dar ao longo dos anos 80, na verdade. Então, essa aproximação da questão política também nos leva a discutir as questões ambientais e sociais, Não, como a você questão acabou de falar. ambiental só foi começar a ser discutida muito depois. No início, o que havia era medo. Medo dos militares. Medo de botar a cabeça de fora. Depois de tantas prisões, assassinatos, torturas, quedas de companheiros que estavam engajados na luta armada, que foram exilados, que foram presos, o que havia era medo, ou seja, não havia envolvimento político nem debate político. Se havia àquela altura organizações ambientais, eram poucas e bem isoladas. Praticamente não se falavam entre si. Havia um movimento forte, foi o primeiro forte, no Rio Grande do Sul, Lutzenberger. Foi o primeiro que eu ouvi falar, mas isso foi depois da anistia. O primeiro movimento político que houve era político, foi contra a ditadura militar, pela anistia, pela volta e retorno dos presos políticos e exilados ao Brasil. Isso a gente está falando aí, Figueiredo ainda, eram os militares que estavam no poder. Então, quando veio a anistia e que retornaram os presos políticos, aí você pega uma turma, Gabeira, Sirquis, Carlos Mink, Liste Vieira, Herbert Daniel, você pega os que saíram do presídio, Alex Polari, Nelson Rodrigues Filho e uma série de outros companheiros, aí é que a gente começou a se encontrar, quando eles já estavam no Brasil. O meu primeiro trabalho político de militante foi a anistia, exatamente, que eu me conectei à Anistia Internacional e comecei a militar pela liberação dos presos e pela volta, retorno dos exilados. Foi o meu primeiro passo no sentido de uma consciência política social no Brasil. Depois é que aí encontrei essa turma toda que eu acabei aqui de praticamente de revelar, e a gente começou aqui em casa, inclusive, a debater a questão ambiental e a premência de aproximar o debate ambiental necessário com a sociedade e a cultura. Estamos falando aí de 85. Foi também a época das diretas já. Então, havia uma ebulição política, cultural, social, e nós já estávamos pensando e debatendo o Partido Verde. Na verdade, assim, quando a gente resgata essa história, década de 80, que seja, 85, né? Nós estamos falando aí de talvez 30 anos de movimento ambientalista brasileiro, né? Ou pouco mais. No entanto, a gente não conseguiu mobilizar a sociedade para as questões ambientais, né, Lucélia? Aí estamos vivendo hoje todo tipo de dificuldade, que tudo foi amplamente avisado pelos ambientalistas. E muitas vezes os ambientalistas são acusados de serem apenas ativistas e críticos, né? Nunca apresentando soluções. Você acha que isso é uma verdade?
e isso afastou, de certa forma, o movimento de parcela da sociedade? Isso é uma grande inverdade. E é uma inverdade que projeta a real situação da sociedade brasileira de falta de informação adequada sobre a questão ambiental. Por quê? Porque o que nubla, o que escamoteia, o que confunde é a sociedade de consumo. A sociedade brasileira é construída para as pessoas consumirem tudo e muito. E quanto mais, mais. Não existe consciência ambiental na medida em que as pessoas não sabem fazer escolhas. Elas são nutridas diariamente pelo que metem-lhe goela dentro. Compre, 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 use, use, compra, compra, troca o carro, compra uma moto. Aquela bicicleta é a mais nova, agora celular. Todo mundo tem que ter o último iPhone. Compra, compra, tênis, marcas, Nike, Adidas, compra, compra. Então, a propaganda que as pessoas recebem, antes o instrumento de difusão da propaganda é a televisão. Hoje são as redes sociais. Eu vejo tantos colegas meus, inclusive, fazendo muita propaganda nas redes sociais, de uma forma embutida, que é o que na minha época a gente chamava de merchandising. As pessoas às vezes me confundem. Eu não sei se a pessoa está falando a verdade ou se ela está vendendo um produto. Então, isso tudo são os tentáculos da sociedade de consumo. Foi isso que levou à situação atual. Ninguém tem conscientemente a necessidade de ter tanto quanto nós queremos ter. Se você tivesse governos inteligentes, e diria até um pouco sábios, não se viabilizaria o desenvolvimento da sociedade automobilística ao ponto a que ela chegou, para a infelicidade do planeta, com a exposição e lançamento no ar de monóxido de carbono diariamente através de milhões de veículos. É estúpido cada família ter 2, 3 carros. É estúpido cada indivíduo querer ter seu próprio carro. Até a China caiu nessa esparrela. Na China, antigamente, era tudo coletivo. Eu digo em termos de mobilidade urbana. Hoje, todo mundo lá também quer ter seu carro? Como é possível? 1,5 bilhão de pessoas tendo carros individuais. Se você olha ao seu lado, não sei aí onde você vive, mas aqui no Rio de Janeiro, os carros geralmente não estão cheios. Tem uma pessoa, às vezes no máximo 2 pessoas, e é um carro que pode levar 5 pessoas. Isso tudo é destruição do meio ambiente. O que não existe é consciência disso. As pessoas não sabem que elas estão destruindo o meio ambiente mais e mais e mais. Agora, no verão, no Rio de Janeiro, por exemplo, o que aumentou o consumo de ar-condicionado, que é outro grande emissor de gases. Então, é assim, Magela, o céu é o limite. Se as pessoas não mudarem seus hábitos, não vai haver como conter a destruição ao ponto em que já existe todos os problemas climáticos que estão ocorrendo agora são uma resposta pragmática do mal que nós fizemos à natureza e continuamos fazendo. Quando os grandes consumidores retiram, agora falando objetivamente dos Estados Unidos, retiram do Acordo de Paris o seu nome e o seu compromisso com a redução do efeito de emissão de gases para redução do efeito estufa. Quando você não tem, até na COP, uma consciência mundial de que os grandes consumidores e que os grandes provocadores de destruição têm que se comprometer a refrear a desgraça, isso é um compromisso político com a humanidade, com a preservação da espécie. Quando você não tem mais isso, o que é que você pode esperar? Entende? A Amazônia, ao contrário do que você falou aí, que as pessoas chamam os ambientalistas de faladores, né? Usam até um outro termo, que a gente fica alardeando
para impactar, né, nesse sentido, e que não temos propostas concretas. Isso aí são argumentos muito ignorantes, porque, inclusive, não são científicos. Porque o que não houve no Brasil também foi respeito aos cientistas e à classe científica, de cientistas, de um modo geral, porque há anos cientistas importantes e renomados vêm falando sobre o problema da Amazônia e do problema maior que pode haver, que a gente está muito próximo a ele agora, que é o ponto de não retorno, que é a floresta não suportar mais a sua própria emissão de CO2, por causa das queimadas. Se chegar ao ponto de não retorno, daí para a desertificação é um pulo. Então, eu acho que a classe científica não tem sido escutada, nem os ambientalistas. Eu estou falando dos cientistas. Os cientistas brasileiros trabalham muito bem e eles sempre nos passam as informações e os relatórios da situação. Você é professor, você sabe disso. E não são levados a sério. E por quê? Porque a sociedade de consumo é mais forte. Por quê? Porque quem dá as ordens e dita as regras é o capital. Fora disso, não há nada. Eu queria resgatar com você um pouco da trajetória do Partido Verde também, no seu início lá nas décadas de 80, em 1986, a chegada no Brasil, se eu não me engano, né? Você foi, inclusive, vice-presidente nacional do Partido Verde. Naquele momento, né, como você lembrou bem, o retorno, seja ao país ou saindo das prisões de lideranças importantes, né? Houve essa expectativa de se criar o Partido Verde, se criou o Partido Verde, e também houve uma tentativa de aproximação do partido com os movimentos ambientalistas que estavam surgindo, que existiam timidamente naquela época, né? Como foi essa negociação, essa aproximação? Foi aceito que a militância também fosse uma militância partidária? Quer dizer, a questão ambiental, o caminho é esse, ter um partido que tenha essa bandeira e de forma assim, quase que unânime? Não existe unanimidade, né? Toda unanimidade é totalmente burra. Não se trata disso. Esse é um debate muito pertinente, que é um debate desde a época que nós começamos a discutir a questão ambiental, se nós queríamos que a questão ambiental permeasse a sociedade de uma forma mais, através da sociedade civil, do movimento cultural, e fosse em todas as células, em todos os partidos, em todos os movimentos, fosse o que fosse, ou se era adequado ou útil a criação de um partido verde específico, como já havia na Alemanha, inclusive. E esse debate era um debate nosso, diário. A gente sempre ia falando sobre isso, e alguns achavam que um caminho de um partido era razoável, outros eram contra. Essa altura, nós nos reunimos com algum movimento que tinha Lutzenberger e outras pessoas para trocar essa mesma ideia. Então, houve muito debate sobre esse ponto especificamente. Aí acabou que se tomou iniciativa, e isso foi muito, eu acho, uma atitude do Alfredo Sirkis, que era muito pragmático, e o Alfredo defendia muito a ideia da importância de ter um vínculo de poder, de ter representação no parlamento, no Congresso Nacional, que a questão ambiental pudesse ser representada como na Alemanha e em outros países. Enfim, essa estratégia venceu, foi criado o Partido Verde. Depois nós nos aproximamos bastante do PT, exatamente com o intuito de fazer uma aproximação do movimento social. É quando entra na história o Chico Mendes, sindicalista, na Amazônia, no Acre, lá em Chapuri. Queria, então, falar dessa sua aproximação com o Chico Mendes.
Como isso se deu? Em que contexto? Como foi esse momento? Isso se deu no contexto do PV, numa reunião anual que nós tínhamos do PV. Nesse ano foi lá em Petrópolis, o Alfredo Sirquis convidou o Chico a vir para fazer uma apresentação para a gente do projeto que ele estava desenvolvendo lá no Acre, que eram nada menos que as reservas extrativistas. Aí isso é parte do espetáculo que eu faço hoje em dia, no teatro. Vocês deviam me convidar para fazer aí a peça. Chama-se Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive. Eu construí esse espetáculo a partir de uma entrevista muito longa que eu fiz com o Chico em 1988, em maio, exatamente no ano em que ele foi assassinado, exatamente 6 meses antes dele ser assassinado, e onde o Chico me contava toda a criação do movimento de resistência, dos empates, da resistência às derrubadas que eles estavam fazendo lá no Acre, em Chapuri, e em outros lugares ali, em Brasileia, em Boca do Acre, ali já tinha um movimento forte sindicalista. E quando o Chico estava contando tudo isso aqui no Rio, eu pensei e comentei com os meus companheiros que ali estava, bem diante dos nossos olhos, a maior liderança ambiental do Brasil, com um discurso mais moderno, mais coerente, mais estruturado e mais forte, que era a questão da terra. Porque o que o Chico falava era exatamente a questão da reforma agrária através da visão dos extrativistas, do que era adequado em termos de legalização da terra e da reforma agrária para o Acre, para a Amazônia, para a floresta. E eu fiquei fascinada e falei para os meus colegas ali, olha, se a gente está mesmo querendo fazer movimento ambiental a sério no Brasil, a gente tem que seguir esse cara, porque ele é a liderança e ele é o cara que está falando a coisa mais forte que nós podemos defender aqui como Partido Verde. Daí o Chico percebeu, me convidou, foi quando eu fui para Chapuri, em maio de 88. E eu fui para apoiá-lo no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, onde ele era candidato à reeleição naquele ano, e fui também para fazer o primeiro encontro nacional das mulheres extrativistas, seringueiras e extrativistas do Acre. Foi essa a minha missão lá, como militante do Partido Verde. Foi ali que eu espalhei as camisetas Legalize, as minhas fotos com o Chico, todos nós dois estamos com as camisetas Legalize. E é isso, e assim a coisa andou, mas não deu nem tempo do Chico se candidatar, porque ele foi assassinado em seguida. Ele foi assassinado no dia 22 de dezembro de 88. Então, essa é a minha história com o Chico, e até hoje eu abracei essa causa, essa luta em defesa da Amazônia, do ponto de vista do Chico Mendes e com o olhar das reservas extrativistas, do povo de lá, de dentro da floresta. E esse povo incorpora, inclui todos os povos, né? Todas as famílias, os indígenas, os caboclos, os extrativistas de um modo bem amplo. Você acha que a morte de Chico Mendes, que era algo anunciado, né? Todo mundo, ele mesmo sabia, ele mesmo disse isso em vários momentos, né? De certa forma, obrigou o governo brasileiro a ter uma virada de chave e a agir mais com relação à conservação da Amazônia? Nada, não mudou nada. E eu me atrevo a dizer que não virou chave nenhuma. Estou falando aqui agora individualmente, é o meu ponto de vista, né? Não falo mais como militante do PV, não, falo com a minha própria direito à fala. Nunca houve um comprometimento de fato com a Amazônia. Eu estava vendo um discurso do Chico há 2 dias atrás, naquela época,
em que ele afirmou que nos últimos 10 anos, então, a gente está falando de 87, 87, 88, tinham sido destruídos 20 milhões de hectares de floresta em 10 anos. E ele já anunciava que, se não fossem tomadas medidas efetivas, rigorosas, urgentes, não ia sobrar nada. Isso o Chico falou lá há quase 40 anos. Né? Hoje, quando você vê o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, eu não tenho aqui os números para te passar, mas você pega isso aí e bota aqui, enquanto a gente estiver na entrevista depois, o número de destruição da Amazônia nos últimos 10 anos, agora. Quantos milhões de hectares de floresta nós perdemos? Seja pelo garimpo ilegal, que ali não destrói só a mata derrubando as árvores, mas destrói os rios com mercúrio, contaminando todas as populações, todas, levando doença e destruição. As madeireiras que não saíram de lá. É uma vergonha para o Brasil aquela foto do Ricardo Salles sentado em cima daquela moita de árvores cortadas, e esse cara nunca foi preso, continua político, gritando e defendendo as suas ideias no parlamento e agredindo o ambientalista. É uma vergonha para o Brasil que esse cara continue à solta. Ele é um bandido, um criminoso formal, com provas, com provas. Então, eu estou respondendo para você a tua pergunta, se o Brasil virou a chave. Que chave que virou? Agora há um projeto de exploração de petróleo na bacia hidrográfica da Amazônia. Que isso? Então, São velhos modelos. O marco temporal está indo de vento em popa para a maior destruição da história, desde o descobrimento do Brasil, dos povos indígenas. Então, eu não sei como a sociedade brasileira consegue se manter tão calminha nessa questão da Amazônia. Só consegue por falta de informação, por falta de consciência real do que acontece lá na Amazônia, de fato. Porque não chega para a sociedade do Sul, do Sudeste, acho que nem no Nordeste, do centro do país. A sociedade brasileira não sabe da missa o terço sobre a realidade da floresta amazônica hoje, os assassinatos diários nessas regiões, sobretudo de lideranças indígenas. Guajajara, agora a invasão das terras Guarani. Então, é todo dia que se mata os povos indígenas. A minha peça também termina com um inventário de mortos dos últimos 10 anos. São mais de 400 nomes hoje, incluindo o Dom Phillips e o Bruno. Então, é sobre isso que nós estamos falando, né? Era essa a sua pergunta. Se o Brasil virou a chave. Eu te digo, não virou a chave. Estou ansiosamente aguardando que o faça. Isso significaria abrir mão imediatamente desse projeto de exploração de petróleo na bacia hidrográfica amazônica. Você entende o meu pensamento? Você me desculpa. É isso mesmo, concordo. Na verdade, eu tenho visitado a Amazônia com muita frequência nos últimos 10 anos, 2, 3 vezes por ano, tendo a oportunidade de permanecer dias com comunidades tradicionais, locais, povos originários.
E é muito. E primeiro é fato que você diz, né? Que as pessoas não têm noção do que é a Amazônia, e só a gente vivendo realmente isso é que conseguimos conceber. Mas talvez o grande desafio que eu percebo é aceitarmos ou reconhecermos novos modelos de desenvolvimento econômico que possam conciliar a conservação da natureza com algum desenvolvimento, inclusive para essas populações, né? Nesse sentido, a ideia das reservas extrativistas me parece extremamente inovadora, já ali no final da década de 80, década de 90, né? Ah, você se lembra desse debate, assim, de onde veio a ideia das reservas extrativistas e como isso foi concebido naquela época? Primeiramente, eu vou te responder a sua pergunta assim. Mas, primeiramente, a gente depois. Não, eu vou responder isso primeiro, depois eu quero voltar a essa sua fala de que a esperança seriam novos modelos de economia verde, inclusive para os próprios povos locais. Tem muita gente que tem esse mesmo argumento que você, e eu vou pedir a você para me dar 4 exemplos de projetos viáveis que não afetem a natureza e que sejam economicamente viáveis e que não deixem rastros de destruição. Mas isso fica para o final. Eu vou falar para você das reservas. Isso é um projeto do Chico Mendes e dos companheiros, da companheirada lá, que seguiam juntos. A reserva extrativista era alguma coisa muito simples, é alguma coisa, onde o povo ali da região teria como compromisso a preservação da floresta e do meio ambiente de uma forma total, não alterando, não interferindo no sistema, no bioma, e viveriam ali com pequenas hortas apenas de subsistência, feijão, milho, macaxeira, algumas coisas para o sustento das famílias e dos porcos e dos bichos ali da casa, e viveriam de uma forma. Isso não leva ninguém a ter grandes riquezas. Mas os povos que defendem essa ideia, bem como os povos indígenas, não querem ser ricos nos padrões nossos. Eles querem ser respeitados na sua própria forma de viver. Essa ideia de que eles são pobres é uma idiotice da mente nossa, de homem e mulher branco que quer consumir sapato de marca assinada. Eles estão bem se eles têm o seu alimento e a sua relação com a floresta, com a natureza e com toda a espiritualidade que ela traz através da própria floresta, das próprias árvores, dos rios, da natureza como um todo e da ancestralidade. As culturas desses povos, elas são muito fortes. Elas são muito mais fortes do que a cultura que nós temos. Entendeu? Então, eles teriam esses grandes espaços de terra para cuidar. Cada um teria seu próprio terreno, sua própria terrinha para cultivar suas hortas, teriam a sua casinha ali, uma colocação que se chama. Uma colocação de seringueiro dentro da floresta, é isso. Tem a casa, tem a casa dos bichos ali, do cachorro, tem a horta, tem ali o plantio pequeno, entendeu? E tem a estrada de seringa, que é da seringa, da castanha e dos outros produtos do extrativismo, dos quais eles trazem a subsistência. O que eles conseguem vender. O que precisava era modernizar para hoje esse povo ter geladeira um pouco, porque lá as coisas não duram na casa deles, nem o próprio açaí que eles colhem, eles conseguem. Entende? Eles precisam de um pouco de modernização, sim, eu acho. Mas que isso não custe a vida da floresta. E agora, não foi por aí que foi a ideia. A ideia foi botar o boi lá dentro, e é assim até hoje. Até hoje, os fazendeiros locais vão infiltrando o boi
inclusive dentro das reservas extrativistas, para que o povo das reservas venda áreas para eles botarem o boi. Comprem, entende? Viraram até boiadeiros os próprios seringueiros. Alguns. Fora o tráfico de drogas, que ali é rota. Então, assim, tem muitas coisas a serem cuidadas. A gente está falando de um lugar que é gigante. Se tu fala do Vale do Javari, tu fala ali mesmo do Acre, nessa região, até a fronteira com a Bolívia. É gigante, é uma coisa gigante, é uma questão nacional, inclusive de segurança nacional. Os rios que vêm da Bolívia, ali no outro lado da fronteira com o Peru, que atravessa, ali no Peru, atravessa as terras da Xaninca, são terras cobiçadas, hoje, inclusive, pelo tráfico internacional, pelo narcotráfico. Ali vivem os povos. Acho que é isso. Acho que a gente está falando de uma coisa muito complexa. E acho que a reserva extrativista era diferente também. Quando o Chico partiu e as reservas foram fundadas, foram as reservas Alto Juruá, Chico Mendes, ali no Amapá, ali em Rondônia, as reservas que foram criadas, elas hoje já têm também outras características por causa dos tempos. E hoje, vê todo mundo lá, inclusive, tem celular e tal, que aí entra a história do governador do Acre querendo levar o satélite do Elon Musk lá para os indígenas e tirar os povos indígenas das escolas. Enfim, é muita coisa para ser pensada, Magela. Mas você não acha que a figura da reserva extrativista ela é dependente de um Estado forte para garantir que essa cadeia produtiva se mantenha, que haja comércio, por exemplo, para os produtos extrativistas? Quer dizer, sem essa participação do Estado, a gente não consegue manter. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Essa é a resposta. Mas aí eu te pergunto, você acha que esse Estado forte manifestou sua força e sua integração com os povos originários nesses anos? Deu a eles as condições de fazer que essas reservas prosperassem, inclusive se internacionalizando e prosperando? Você acha que isso aconteceu? Com certeza não. Mas, e aí eu vou voltar à sua provocação, que é muito pertinente sempre, né? Sobre a busca por um modelo de desenvolvimento. Você não acha, por exemplo, que o turismo de observação de natureza, o turismo de observação de fauna, o turismo cultural, ou que a gente chama de turismo de base comunitária, não é uma saída para a conservação da Amazônia? Pode ser uma boa. O turismo, você falou várias coisas aí. Eu nunca vi nada parecido no Brasil. Eu conheço turismo ambiental, lá em Bonito, no Mato Grosso, que é maravilhoso. Eram fazendas de gado, de corte, que se transformaram em propriedades com o objetivo de turismo ambiental. E funcionam e trouxe prosperidade ao local. Só que eu estive lá esse ano e todos os fazendeiros ao redor das fazendas onde acontecem as atividades botaram fogo em tudo para plantar soja. Quando eu estive no Mato Grosso, as queimadas, o céu estava completamente escuro, as queimadas eram diárias. Tu está entendendo sobre que estado nós estamos falando? Uma coisa funciona lá, o turismo ambiental funciona no Mato Grosso, e é um dos estados que mais queima as florestas para plantar soja para ração dos animais na Europa, mercado como europeu, para a China. São muitas questões.
E todas elas, o que perpassa tudo isso é o capitalismo. O compromisso com o meio ambiente é algo que tem que estar na linha de frente do debate público, político e internacional. E por que a gente não consegue trazer a questão ambiental para o centro das decisões políticas, então? Isso é uma boa pergunta. Por quê? Porque não há interesse. A economia nacional não demonstrou interesse em dar ao meio ambiente o seu verdadeiro empoderamento na mesa de negociação. O Brasil, se se visse com o potencial que tem, e eu não falo isso só aqui puxando a sardinha para a minha brasa, não só na questão ambiental, mas também é assim na cultura. Se o Brasil tivesse a consciência, a noção da sua grandeza e da sua possibilidade de empoderamento político, econômico e internacional, nós seríamos protagonistas das mesas de negociações. Mas o que há? A gente não consegue, porque a gente não se compromete. Faltam lideranças políticas também voltadas para a questão ambiental? Você acha que nós temos esse desafio de gerar novas lideranças? Eu tenho entrevistado tantos grandes nomes da história, mas conseguimos manter essa tradição desses grandes nomes das décadas de 80 e 90? Não. Não. Não há novas lideranças. Esse é o problema. Que teriam que ser lideranças políticas, né? Lideranças que peitassem esse debate. Não há. E o Brasil, e vou te falar, eu acho que um dos grandes responsáveis por não haver comunicação sobre a realidade são as próprias redes sociais. Que é uma contradição, não é, Lucélia? Total. Porque hoje nós nunca tivemos tanto acesso à informação e, por um lado, nós não conseguimos gerar ou formar novas gerações conectadas com questões tão importantes quanto as questões socioambientais, né? É um fato. Mas, assim, para chegarmos a isso, há dois fatores, eu acho. Educação ampla, geral e irrestrita. Muita educação. Investimentos monumentais em educação. Liberdade de pensamento crítico. Formação de pensadores, debatedores, pessoas capacitadas para influenciarem. Hoje, as pessoas se consideram influencers. É o nome que as pessoas se tomam a si próprias nas redes sociais. O que, às vezes, eu vou falar agora aqui uma grosseria, espero que o seu público não me queira mal por isso, mas eu já vi garotos, adolescentes que estavam no quarto, assim, pulando em cima da cama, jogando o travesseiro e dizia assim, agora eu vou peidar. E virava a bunda assim e peidava. Esse cara tinha milhares de seguidores. Entendeu o que eu estou falando? Esse é um influencer. Essa geração que nós estamos formando, infelizmente, né? E é esse o país. E aí você me pergunta sobre novas lideranças. Se não houver educação, se não houver consciência perpassando, se não houver pensamento crítico, capacidade de formar opinião e de debater com a sociedade, a gente vai ficar sempre a reboque e sendo atropelado pelo que não serve mais, ou pelos monstros que as próprias redes sociais estão criando, como, por exemplo, Bolsonaro e sua falange. Ele foi um fenômeno típico de manipulação correta desse veículo. Ele só ganhou a eleição em 2018 porque ele conseguiu usar extraordinariamente, de uma forma competente, as mídias sociais. Foi isso que as fake news, isso que o elegeu. É uma base extremamente apodrecida.
Você resgatou um período tenebroso da nossa história, né, aí com o governo anterior, mas ao vermos o atual governo trazendo agendas tão retrógradas quanto resgate da energia nuclear, exploração de petróleo na Foz Amazônica e do Amazonas, né? Isso traz um certo sentimento de frustração? Eu sou uma guerreira. Eu não fico frustrada, não. Eu fico puta. Porque eu sou das pessoas que dei minha vida, ou uma parte considerável da minha vida, eu dei muito e dou até hoje da minha energia por esse país, de fato, onde ele existe. É a terra. O grande tabu, o grande mito da história do Brasil é a reforma agrária. Eu sou uma militante pela reforma agrária desde que eu me conheço por gente, tanto no campo, com os trabalhadores do campo, os trabalhadores rurais, quanto hoje os povos da floresta. Hoje e desde que eu encontrei o Chico Mendes. Então, eu fico muito, muito puta quando eu vejo alguém de sã consciência não botar o bloco na rua. É isso que eu falei há pouco, o povo brasileiro é muito calminho, porque por muito menos que isso a gente já devia estar na rua, como o povo argentino, dia e noite, gritando pela floresta amazônica, gritando pela Mata Atlântica, pelos nossos biomas. Aqui no Rio de Janeiro, Eduardo Paes está permitindo que se destrua tudo. Aqui ao redor onde eu vivo perto da Floresta da Tijuca, estão destruindo grandes áreas. Então, por que a gente não consegue se mobilizar? Ir para a rua para dizer não queremos, com todas as letras, explorações de petróleo na bacia hidrográfica amazônica. Não queremos boi nas reservas extrativistas. Não queremos mais queimadas, não queremos mais madeireiras, não queremos garimpo. A sociedade brasileira parece estar muito feliz, satisfeita, que os ricos estão ficando cada vez mais ricos, alguns bilionários surgindo. E é uma contradição realmente incrível quando a gente pensa no poder de mobilização hoje, né? Das várias entrevistas que eu fiz, lembrando, né, dos protagonistas da época, mandando fax para tentar reunir 10 pessoas, né? Hoje você quase que instantaneamente mobiliza milhares de pessoas, mas a gente não consegue mobilizar pelas causas efetivas que a sociedade merece. E aí eu queria, a gente já está chegando ao final aqui, mas queria trocar dois últimos assuntos com você. Uma é a questão da espiritualidade, né? Eu sei que você é seguidora do budismo tibetano, né? Dalai Lama e tal. Você acha que essa aproximação espiritual também te conecta com as causas e com o ativismo socioambiental? É tudo uma coisa só, porque no budismo a energia não é separada, ela é única, né? Eu sempre senti isso, especialmente quando eu estou num lugar muito forte, como a Amazônia, ou mesmo aqui dentro da floresta, mesmo aqui no Rio, na Mata Atlântica. Quando você está dentro da floresta, quando você está junto à natureza, quando você está perto de alguém que tem essa vida espiritual ativa, esse conhecimento espiritual, como, por exemplo, o Ailton Krenak, quando você está perto de pessoas, é uma linguagem, sabe? É uma linguagem. E o budismo é uma linguagem também, tal qual. É impossível não ter harmonia, não ter conexão. Tivemos a sorte de entrevistar Krenak na primeira temporada, não deixe de conferir lá na primeira temporada nomes incríveis, como Ailton Krenak, Fernando Gabeira, João Paulo Capobianco, e tantos Nossa, que nomes maravilha! importantes. Tantos Mas, nomes olha, eu importantes. não queria sair dessa sua reunião, dessa sua entrevista, dando uma sensação para a sua audiência de que eu sou uma pessoa pessimista. Eu não me considero pessimista. Eu me considero bem realista.
Mas eu estou mesmo muito brava com tudo, com essa COP30, com essa palhaçada, sabe? Com essa falta de respeito com a soberania da cultura local dos povos. Entende? Eu acho que, começando pelo marco temporal, começando por aí, acho que a primeira coisa que o Brasil tem que fazer é se mobilizar para marco temporal, não. Não. Porque se isso passar, estão esmagando a nossa cabeça. A sua, a minha, a de todo mundo. Daí para a destruição fatal vai ser um pulo. Há um trabalho político sério a fazer e hoje nós temos lá em Brasília, agora nesse governo Lula, um dos parlamentos mais reacionários e conservadores da história do Brasil. É um fato. Então, tem que ter um trabalho aí. Eu não sei o que fazer, eu não sou uma especialista em mídias sociais, eu não sei o que fazer, mas a gente tinha que fazer uma mobilização poderosa, porque a gente não podia perder a oportunidade desse debate da COP lá, em plena floresta. Alguma coisa tem que ser feita. Não me pergunta o quê, Magela, que eu não sei responder, mas eu sei que também não quero ser tomada por uma pessoa desesperançada. Não é o caso, mas eu estou mesmo muito brava. Eu estou ficando mesmo cada vez mais selvagem, né, nesse debate ambiental, porque chega de demagogia. Os governos têm que assumir posições pela salvação da espécie humana. Trata-se disso agora, da humanidade, da espécie nossa, dos bichos, do que existe ainda, que ainda não foi totalmente destruído ou eliminado desse planeta. E a luta é uma luta diária, sabe? E eu espero que as nossas águas não sejam atingidas, porque isso seria uma outra grande tragédia nacional. É muito trabalho pela frente. E é trabalho político. Trabalho político, social, e acho que o desafio econômico que nós temos de enfrentar seguramente. Olhando para os seus últimos 40, 50 anos, você acha que alguma coisa melhorou nos dias de hoje com relação às questões ambientais ou não? Quando você olha para trás, fala, caramba, lá na década de 80 era tão mais difícil alguma coisa, o que você acha? Eu acho que não melhorou, não, acho que piorou. A floresta foi mais destruída. Os rios estão completamente contaminados. Há um desequilíbrio grande que as chuvas já não conseguem mais. Você viu, esse ano teve secas históricas no norte, secas históricas. Então, eu não posso dizer que melhorou. Não, não melhorou. O rio Solimões, Amazonas, Rio Negro, o próprio Arapinhuns, Tapajós, que eu andei lá 2 anos atrás, esses rios que eu naveguei já não são mais os mesmos rios. Então, assim, a coisa é séria mesmo. Lucélia, eu quero muito te agradecer a presença, essa reflexão forte e importante que você traz para a gente, né? Para instigar mesmo a sociedade a discutir, a pensar essas questões tão desafiadoras que nós temos, né? Eu acho que nós precisamos avançar muito ainda na questão ambiental, mas como você acredito ainda que seja de uma forma ou outra, ou seja por vontade, ou pela dor, ou por necessidade, nós vamos ter que mudar esse rumo em algum momento. Mas eu Sim. queria que você terminasse convidando as pessoas para a sua peça, falar um pouco mais da sua peça, quais são as perspectivas daqui para frente, que é tão importante esse movimento, né, de trazer, aliar cultura com ativismo socioambiental e principalmente resgatar a história dessa figura tão importante brasileira, né, que foi Chico Mendes. Então, nós estaremos em abril no estado de Goiás. Depois, acho que a gente vai voltar para São Paulo para fazer mais algumas cidades do interior de São Paulo. E depois
Existe uma possibilidade de a gente fazer a peça lá na COP30, no Pará. Estamos aguardando as negociações de lá. E também eu estou em negociações com Portugal, que eu gostaria de fazer uma itinerância pelo interior do país, em Portugal, com Vozes da Floresta, Chico Mendes vive, porque lá também é importante que eles conheçam esse personagem, esse Chico Mendes, e o que significa esse debate entre o mercado comum europeu e os povos indígenas. A Sônia Guajajara já andou por lá alguns anos atrás, levantando esse debate sobre a consciência que eles devem ter sobre a soja que eles consomem, de onde vem e passando por cima de quem. E eu acho que é importante a gente tocar esse debate lá também, né? Que são os compradores. Enfim, muito trabalho pela frente, mas eu não tenho medo de trabalho. E eu convido a todo mundo a vir nos assistir em algum teatro, se você estiver perto e souber que a gente está... Eu sempre anuncio na minha rede social, Lucélia Santos Oficial, no Instagram, as agendas. E, inclusive, do ponto de vista teatral, é um espetáculo bem bonito, bem emocionante. Com certeza. Não vou perder a oportunidade. Mas só para eu terminar, contar uma história bem rápida, você me fez lembrar de um debate na França uma vez, eu participando de uma mesa redonda, um professor francês disse assim, é um absurdo o Brasil continuar plantando transgênicos, já que na França não se planta 1 centímetro de transgênico, mas eles compram toda a soja transgênica que nós plantamos, né? Então é fácil. A famosa pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Claro. Então, acho que é extremamente importante e relevante esse debate, porque se nós não mudarmos essa visão de mundo, né, nós realmente vamos ter muitos desafios pela frente. Lucélia, muito obrigado, uma honra ter você inaugurando essa segunda temporada conosco, e muita coisa ainda vem pela frente, com certeza, nas próximas semanas por aí. Muito obrigada, professor Magela. Foi uma alegria passar esse tempinho aqui conversando, trocando ideias com você. E eu espero que nós consigamos abrir novos caminhos para uma saída mais verde, cada vez mais verde. Só para concluir, eu acho que a única coisa que está ao nosso alcance fazer hoje, e eu deixo como desafio que todos façamos, principalmente as crianças e os adolescentes e os jovens, é plantar árvores. Se puder, plante árvores todo mês. Plante árvores todo mês, todo mês. Plante no mínimo 12 árvores por ano, e é pouco. E se puder também, empate destruição de árvores. Isso acontece muito nas grandes cidades. Tem sempre um imbecil dizendo que uma árvore está sujando a rua e que tem que cortar a árvore porque ela está podre. É mentira. Tem que empatar destruição de árvores saudáveis e plantar muitas mais árvores saudáveis. Maravilha. Plantar árvores, pessoal. Lição número 1. Sine qua non, né? Número 1, realmente. Número 1. Célia, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um Diálogo sobre Ciência e Natureza. Nos acompanhem, vejam os programas da primeira temporada também. E semana que vem estamos com mais um entrevistado ou entrevistada contando a sua história e resgatando, registrando a importância da conservação da natureza, não só no Brasil, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de mundo, né? Muito obrigado, então, pessoal. Um abraço, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.